A unificação italiana. A unificação italiana foi um processo de união entre os vários reinos que compunham a Península Itálica após a expulsão dos austríacos. Ela ocorreu na segunda metade do século XIX e terminou em 1871. Com isso, os reinos passaram a formar um só país, o Reino da Itália, sob o reinado de Victor Manuel II. O processo tárdio resultou no atraso do desenvolvimento industrial italiano e na corrida para a ocupação dos territórios da África. Os camisas vermelhas italianas, liderados por Giuseppe Garibaldi, combateram pelo sul da Itália. A Península Italiana era formada por diferentes reinos, ducados, repúblicas e principados muito distintos entre si. Ao norte, parte do território estava ocupado pelos austríacos. Cada um tinha sua própria moeda, sistema de pesos e medidas e adunas. Até mesmo o idioma era diferente em cada uma destas regiões. A Itália era predominantemente agrária e somente o reino de Piemonte e Sardenha começava a ter indústrias, e assim uma burguesia influente. Com o liberalismo trazido pela Revolução Francesa, os movimentos nacionalistas italianos lutavam pela unificação política do país. Contudo, com as derrotas sofridas na Revolução de 1848, o sonho de formar um só país parecia enterrado. A partir de 1850, no entanto, a luta se reacende com o ressurgimento dos movimentos pela unidade nacional. O coordenador de movimento pela unidade nacional era Camilo Benso, o conde de Cavour, que estava à frente do ressurgimento, como era chamado o ressurgimento. Cavour era o primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha, única região que adotava a monarquia constitucional como regime de governo. Deste reino partiu uma liderança política que faria a unificação dos demais reinos da Península Itálica, lideraria a expulsão dos austríacos e, posteriormente, combateria os franceses. Em 1858, o reino de Piemonte-Saderna assina com a França um acordo contra o Império Austríaco. Nesse momento, destacava-se a liderança de Cavour. Um ano mais tarde, começa a Primeira Guerra da Independência contra a Áustria, com o apoio militar da França. A guerra contra a Áustria terminou com as batalhas de Magenta e Solferino. A França retirou-se da guerra depois que a Prússia ameaçou impor uma intervenção militar e o reino de Piemonte-Saderna foi obrigado a assinar o Tratado de Zurique em 1859. Neste, ficou estipulado que a Áustria permaneceria com Veneza, mas cendia a Lombardia ao reino de Piemonte-Saderna. O tratado previa ainda que os franceses ficariam com o território de Nice e Saboia. Uma guerra paralela, movida por Gilberte Garibaldi, esposa de Anita Garibaldi, resultou na conquista dos ducados de Toscana, Parma e Modena, além da Romagna. Os territórios foram incorporados pelo reino de Piemonte-Saderna, após a realização de um plebiscito em 1860. Surgia assim o Reino da Alta Itália. Também em 1860, Nápoles foi conquistada após os ataques de Garibaldi ao Reino das Duas Sicílias. Os estados pontifícios foram estabelecidos na mesma época, e o movimento resultou na ligação entre parte sul e norte da Itália. Em 1861 foi criado o Reino da Itália. Faltava, contudo, anexar Veneza, ainda ocupada pelos austríacos, e Roma, onde o imperador Napoleão III mantinha tropas para a proteção do Papa Pio VI. Se antes a França foi aliada da unificação, agora era contrária ao movimento, por temer o surgimento de uma nova potência em suas fronteiras. Um movimento paralelo, traçado pela Prússia, tentava promover uma unificação alemã, a qual a França também era contrária, e, para tanto, contava com o apoio da Áustria. As disputas culminaram em 1866, na assinatura do Pacto Ítalo-Prussiano, e em 1877 começou a Guerra Austro-Prussiana. Aliada da Prússia, a Itália recebeu Veneza, mas foi obrigada a ceder Tirol, Trentino e Istria para o Império Austríaco. Somente em 1870, quando explodiu a Guerra Franco-Prussiana, o exército italiano pôde entrar em Roma, devido à derrota dos franceses naquela guerra.
Ao fim do processo, a Itália unificada adotou o regimento de monarquia parlamentista. Quando a Roma foi anexada